Graça e paz do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, louvado seja. Glórias a Deus. Está um pouco escuro aí, né, irmão? Nós vamos ajeitar aqui para ver se melhora a visão. Está um pouco... Aqui eu estou no sol e tentando aqui acertar, ajustar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se eu me ajeito aqui. Melhora um pouquinho a imagem. Louvado seja o Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos ver se o paz do Senhor Jesus aí. Tá dando para me ver a imagem bem aí, pastora Vera? Bispo Dário, tá dando para ver? Faz assim o joinha para ver se a imagem está boa. Tá? Então, é só eu que estou me vendo um pouquinho aqui Aqui a imagem está um pouco refletida, escura, mas vai dar para sair bem aí, né? Tá bom. Graças e paz. Eu vou estar dando a paz do Senhor Jesus aí para o Rio de Janeiro, Petrópolis, aí representado. Deus abençoe os irmãos de Minas, de Ceará, Bahia, todos que participam dessa live aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você, São Paulo. Deus abençoe todos os estados. Está um pouco escuro, né? Ou não? Dá para ver minha imagem bem? Faz assim para mim ver. Eu estou me vendo um pouco escuro, o sol está forte. Eu estou tentando aqui me ajeitar para se ver melhor. Está dando para ver? Glória a Deus. Vou estar pondo um louvor. Enquanto isso, nós escutaremos esse louvor para falar aos nossos corações. É isso aí. Em nome de Jesus. Se eu me ajeitar aqui melhor, só um momentinho. Nem um fio de cabelo sem que o nosso Deus não consinta. Ela não cai de maneira alguma. Vire para o teu irmão que está ao seu lado, para o teu companheiro, para a tua companheira, diga assim: tudo tem a permissão de Deus. Fale de novo, profeta de Deus. Fale cheio da ousadia do Espírito Santo. Diga: tudo tem a permissão de Deus. Cante comigo assim, ó. Tempo não. O quê? Porque o tempo não passa em vão. Vamos ver se aqui fica melhor. Glórias a Deus. Por quê? Por quê? Ajeitando tudo ao vivo, né? Em nome de Jesus. Só vai acontecer o quê? Somente aqui. Melhorou? Vamos, né? Nada mais. Faça não comigo assim, ó. Nada além mais. Diga com autoridade. Recebe esse louvor profético nesse dia na tua vida, em nome de Jesus. Nada além mais. Nada, nada, nada. Nada além mais. Vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. E não esqueça os porquês. Também o talvez. Nós estamos em tempos proféticos, em que o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. E eu quero te abençoar, declarar, em nome de Jesus, permissão de Deus. Priscila, Pai do Senhor, você que vai entrando, permissão de Deus. Recebe aí o louvor profético. Santo Deus, permissão de Deus. Então levante as suas mãos e adore Ele nesta noite. Ele está controlando tudo. E tudo está na vontade dEle. Lança, lança, lança. Lança a sua cidade nas mãos dEle. Ele é dono de tudo. Passado, presente e futuro. E tudo que acontecerá
Shalom, Priscila. Shalom a todos. A permissão de Deus está aí para nós. A permissão de Deus é boa, agradável, é a perfeita vontade de Deus. Tudo na permissão de Deus. Nós glorificamos a Deus por esse momento especial. Louvado seja o Senhor. Você que vai entrando aí, talvez o meu sinal, não sei se foi... Eu estava me ajeitando aqui, o local que eu estou tem muito sol. E às vezes a imagem pode ficar um pouco escura. E você pode não... se tiver bom aí, dá um joinha. Deus abençoe. Eu mudei um pouquinho a posição para ver se melhora. Quero lembrar os irmãos que hoje nós estamos em tempos proféticos, né? E tenho feito nas sextas-feiras alguém vindo para trazer de Deus algo profético para nossas vidas. Estamos nesse tempo. Estamos a viver o tempo profético. E Deus me ordenou a fazer isso para quarta, sexta, os domingos, para que a gente possa, os nossos cultos, ser profético. Porque nós estamos vivendo o tempo profético. Uma coisa é quando há profecia de Deus para um outro tempo. E uma coisa é quando o tempo é profético. Então, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, eu diria para você, estaríamos atentos àquilo que Deus quer fazer, porque viver tempo profético é viver aquilo que Deus tem de promessa na nossa vida. Então é cumprimento das promessas. Então é tempo que nós estamos vivendo do cumprimento das promessas. Isso é tempo profético. Não é tempo de Deus dizer vai acontecer lá, não vai acontecer hoje. Já está se cumprindo para a glória de Deus e muitas coisas, tanto espirituais quanto materiais e daquelas promessas que Deus te deu. Então nós estamos nesse tempo e estamos nos fortalecendo e nos renovando nele. Hoje nós temos pastor Williams 20 horas na nossa igreja, em nome de Jesus. No domingo, estaremos às 9 e às 19 horas com a Santa Ceia do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 12. E eu quero estar lendo com você. Se o sol sai mais, escurece mais um pouco, mas está tudo bem aí. Sônia Menezes, Deus abençoe, que Deus continue socorrendo lá a família, socorrendo a moça lá sua parente. Eu quero apresentar aqui também, aí deve estar entrando aí, as irmãos que estão entrando, que eu ainda não identifiquei.
o alemão, né, pai da Tereza e sogro do Zé Hilton, que está melhorando, em nome de Jesus, e apresentar todos aí, né, com o irmão Nélio, que já está também em recuperação boa, tudo isso para a glória de Deus. E também dar os testemunhos, escreva aí o teu testemunho, uma vitória, 2 palavras eu entendo e posso aqui relatar, né, uma porta, uma cura, uma libertação, alguém que se chegou para Jesus para salvação, tudo isso é milagre, tudo isso são sinais que o Senhor tem feito maravilhas. Então estaremos amanhã com a Santa Ceia do Senhor, no domingo, perdão, em nome de Jesus. Amém? Missionária Sônia Menezes, Deus abençoe a todos aí, a paz do Senhor, os que vão entrando. Às vezes o sinal meu aqui, ele está um pouco lento, mas ele vai te encaixando em nome de Jesus, vai encaixando os outros. Eu quero ler a parábola que chama a parábola da figueira sem fruto. Diz assim, de Marcos, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Esse é o Evangelho de São Marcos, né? E é uma benção. Ele algumas coisas coloca aqui em poucas palavras. O Evangelho de São Marcos tem menos palavras, mas ele resume, traz um resumo, mas traz o essencial, que é importante. Primeiro, Jesus teve fome. Ele tinha que estar 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Né? Essa é a pessoa de Jesus Cristo. Ele não dá para ser encaixado diferente, porque é isso que Deus preparou, né, para que nós pudéssemos ter, de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a obra salvífica, é o vitupério, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus teve fome, que prova isso, que ele sentia as necessidades que o homem sente. Por isso que ele veio para que ele pudesse passar por aquilo que o homem passa nas suas fraquezas, na sua luta, na sua dificuldade, e aí ele aí vai vencer todas as lutas. Então aqui ele teve prova que ele teve fome, mas ele viu uma figueira. Mateus diz que ela estava, ele ia passando, então ela estava na beira do caminho que ele caminhava, e ele olha para essa figueira e há muitas folhas. Então, também Mateus fala, aqui também fala, que não era tempo de dar figos. Figueira dá figos. E não havia tempo. E não era o tempo de dar figos, Jesus, mas viu ela bem cheia de folhas, bem frondosa, bonita. Ela tinha uma boa aparência, essa figueira. Então Jesus vai até ela e, tendo fome, ele procura figo para comer. E chega nela, aproximando dela, não achou nada, só tinha folhas. E a gente dá para ter ideia, às vezes a árvore tem muito... Eu tenho uma mangueira vizinha aqui, muito grande, muito bonita, e muito cheia de folhas. E ela dá folhas o ano inteiro. Ela até cai quando está aproximando, quando está o final ali, o período do inverno, e para viu
o verão, né, ela vai caindo, ela vai... E também quando chega a entrada do inverno, ela começa a cair, mas essa não cai tanto, ela fica sempre bem florida, bem cheia de folhas. E essas folhas deixam ela assim bonita. Então quem olha, olha com o desejo de ver um fruto nela. Então foi o que aconteceu com Jesus, porque Jesus estava com fome. E vendo, ele diz para ela assim, aproxima-se dela, não achou nada, e se não folhas, porque não era tempo de figo. Então, lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram aquilo. E Mateus fala que ele se espanta, ele diz que, né, que autoridade é essa, né? Que ele fala com a figueira e ela seca, porque eles passam depois e ela está seca, seca, seca. Não tinha nem as folhas mais, porque era uma aparência, né? O evangelho, ele não pode ser de aparência, ele não pode ser de por fora, né? Aparentemente, ele tem que ter, ele dá fruto. A palavra em nós, ela dá algum fruto. A palavra em nós, ela gera mudança, ela gera algo novo na nossa vida. Ela gera novidade, a palavra fala novidade de vida. O evangelho é boas novas, então é novidade de vida. E aqui me chama muita atenção que Jesus, vendo ela cheia de folhas, perdão, ele vai até ela para comer, achar algum fruto. Não era tempo, mas eu creio que isso ficou. Deus, ele escreve nas vírgulas, nos acentos, na parte em branco. A Bíblia é sagrada, ela nos traz, de alguma forma, ensinamento em tudo, né? E eu quero falar assim do não há tempo, né? Não era tempo, mas Jesus queria figos naquela figueira. Não é tempo, eu não vejo que não há tempo na vida do crente para nós darmos frutos. Não vejo tempo, que não há tempo na vida do crente, é tempo aqui, é tempo ali. Sabe, a gente vê tantas coisas, né? Já deu meu tempo, é meu tempo. É uma conversa de tempo. Quem sabe o tempo das coisas são Deus. Quem sabe tempo de nos direcionar é Deus. Quem sabe tempo de que nós temos um tempo de preparação. Quando essa figueira foi plantada, naturalmente, houve um período, houve um tempo de que ela pudesse chegar à idade e que ela, em algum tempo, já estava forte e era para dar fruto. E muitas vezes nós estamos tanto tempo na presença de Deus e nós não damos fruto. Então é para nós examinarmos a nós mesmos, se a gente dá algum fruto, se a gente tem algum fruto na figueira que Jesus possa dar. Aqui a figueira, ela representa o crente, a vida cristã, dia a dia. Né? Qual é o tempo de dar fruto? Para mim é todo tempo. Em todo tempo, Deus está na nossa vida. Não há, olha, o tempo de luta, Deus não está. Se Deus nos abandonasse em tempos de adversidade, de luta, irmão José, a paz do Senhor, se o Senhor nos abandonasse, hoje não é tempo dele estar conosco, nós estaríamos perdidos na mão do adversário, na mão de Satanás, na mão do mal, né? As coisas maus nos destruiriam. Né? Você vê que há um momento em que Jesus está na cruz do Calvário e ele sentindo muita dor, porque de meio-dia, né, a hora nona até a hora, às 3 horas da tarde, Jesus
fica em agonia, sentindo dor. Ele tinha que estar 100%, como aquele teve fome. Então ele sente dor, as trevas luta contra ele, e ele sente toda a dor da humanidade, tudo. Não fica nada de fora. Toda a dor da humanidade recai sobre ele, todo o mal. E as trevas aproveitam aquele momento para que ele desistisse, porque o cordeiro que era levado pelo sacerdote uma vez por ano não podia ter defeito, máculas. Ele não podia ter pecado, ele não podia ter nada. Então ele tinha que cumprir para que aquele sacrifício chegasse como aroma suave às narinas de Deus. Então, naquele momento, Deus permite, na sua perfeita vontade, ele permite que Jesus passe por aquilo, naquele momento, na sua trindade, no seu poder, na sua autoridade. Ele precisa ficar 100% homem para que ele pudesse vencer o mal, vencer o pecado, vencer as trevas. Então ele fica, e chega um momento, ele exclama como homem, né? E ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus nunca abandonou o homem, mas ali era preciso que se cumprisse. E aquele momento, quando ele fala isso, a palavra diz que houve trevas, houve raios, trovões, houve vento tempestuoso, mas o vento de Deus tempestuoso, ele sempre traz vida, ele sempre traz alguma coisa boa. Ele diz que a terra tremeu, os túmulos se abriram, e alguns que estavam mortos reviveram naquele momento, e foi achado andando dentro de Jerusalém pessoas que já estavam enterradas mortas, para provar que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Então é muito importante nós olharmos o Evangelho para Jesus. É muito importante a gente saber por que estamos na igreja. Aquela figueira estava plantada ali. Ela era para dar fruto, não tinha tempo. Mas para a vida do crente, Jesus está dizendo: há tempo. É tempo disso, é tempo daquilo, deu meu tempo aqui, deu meu tempo lá, deu meu tempo, sei lá, sabe? São umas coisas. Eu quero trazer para você que Jesus queria dizer: olha, crente dá fruto em tempo e fora de tempo. Não há tempo para que a gente possa dar fruto. E eles se espantaram porque Jesus queria um fruto daquela figueira e não tinha, ela se secou. Mas não é o mesmo que lá no jardim do Éden, e ele pega o barro e pega com a sua mão como um escultor e esculpe o homem no barro e depois sopra em sua narina fôlego de vida. Não é o mesmo que quando um homem próximo ali em Jerusalém, ali Jesus está próximo, não muito longe do tanque de Siloé, e Jesus vem um cego até ele, e Jesus pega, cospe no chão, porque a terra está seca, e mexe um pouquinho, e faz um pouco de lodo, e pega o lodo e põe nos dedos, nos seus dedos, mas põe nos olhos do cego, e o cego começa a ver. Ali tem 2 tempos dele ver, mas nós vamos falar da visão. E Jesus fala para ele assim: olha, vai, lava-te no tanque de Siloé. Se você observar, tem o tanque de Betesda. É chamado até Casa de Misericórdia, porque era um lugar onde se esperava o movimento da água de tempo em tempo e haver cura. O tanque de Siloé era também um tanque notório da purificação, em que muitos se lavavam, e tudo isso. Jesus disse: vós estás limpo pela minha palavra. Então Jesus queria descentrar o homem de tanta prisão que o homem estava. E Jesus, enquanto eu imagino aquele homem deitado na maca, né, 38 anos de idade, porque era de nascença, e ele ali 38 anos deitado, e todos eles esperavam lá embaixo.
nós tivemos lá, é bem lá embaixo. As águas se mover, aquela multidão, e de repente o milagre acontece ali, aonde está Jesus. Depois eles vão descobrir por que aquele homem andou, e eles começam a se perguntar: quem te curou? Por que você andou? E sabendo que era ele, porque eu conheci, sabia que era de nascença, não houve diferentes épocas para esse homem, mas era tempo desse homem ter frutos na vida dele, porque Jesus se aproximou dele. Quando Jesus se aproxima, irmão, não tem negócio de tempo para lá, tempo para cá, deu meu tempo, é meu tempo. Irmão, nós estamos no tempo de dar fruto. Nós estamos no tempo de Jesus olhar para nós como figueira, igreja, que é a figueira e que a igreja somos nós, ter algum fruto. Não é importante que... Eu gosto muito de Isaías, se não me falha a memória, 41:6, que diz assim, paz do Senhor, Adriano, que diz assim, um ou outro ajudou, e disse o seu próximo, esforça. A gente tem sempre um fruto na boca da palavra de Deus para dizer a paz do Senhor Jesus. Mesmo quando alguém está triste, haverá fruto. Mesmo quando a gente está triste, a paz do Senhor, irmão. A gente sabe, ninguém vai se esconder às vezes das lutas. Nós temos as lutas, mas nós temos uma palavra, um fruto que diz a paz do Senhor Jesus. Jesus, todas as horas que entrou, depois os discípulos atemorizados, sabe, desolados por ver Jesus ter sido espancado, humilhado, e eles deram como morto, porque ele se entregou, só que ele falava que era tempo de acontecer aquilo. Mas também ele falava de uma promessa, ele dizia, mas o Filho do Homem ressuscitará em glória. E nós temos que olhar para isso, porque que nós pegamos as lutas, nós estamos em tempo de luta, mas nós estamos no tempo de vitória também. Então eu quero te dar uma profecia hoje, uma palavra profética que está se cumprindo. A figueira está dando fruto. A figueira tem algo para mim e para você. Então nós estamos no tempo profético, tempo de cumprimento das promessas de Deus. Não é tempo que Deus vai dar promessa para frente, é tempo de cumprimento, porque já Jesus está voltando. Então tem coisa, tudo que ele falou é de se cumprir. E eles creram que se cumpriu o escárnio, a humilhação, o castigo, o maltrato, tantas as coisas. Eles creram porque viram, mas eles não creram que daqui a pouco, ao terceiro dia, ele estaria de volta, mas com o corpo em glória. Oh, aleluia! Né? Eu vi uma vez, muito tempo atrás, né, um irmão pregava, tadinho, mas ele pregou sem maldade. Ele pregou ele pregou um Jesus cortado, um Jesus humilhado, um Jesus furado pelos cravos da coroa. E ele pregou e ficou ali. Ele disse, esse é o Jesus que você... Ele quis dizer que nós tínhamos que passar, ele não soube colocar, que nós tínhamos que passar as lutas, porque Jesus passou, mas só que ele disse, teu Jesus é isso, e você tem que lutar também, mas ele não sabia colocar. E depois eu fiz uma pergunta para ele assim, eu falei para ele, como está Jesus hoje, irmão? E ele falou assim, daquele jeito, né? Um buraco do lado, as mãos furadas, os cravos. Eu falei, irmão, ele está em glória, ele tem as marcas das mãos furadas e dos seus pés. É para que o homem creia, mas ele está em glória, porque a palavra diz que ele sairia em glória. Tanto que quando Maria vai até o túmulo, né? Maria vai, ao terceiro dia, ela vai de manhã. Por quê? Porque ela tinha na consciência de que ele tinha dito, ao terceiro dia, o Filho do Homem iria ressuscitar em glória. E ela falou assim, bom, se é o terceiro dia, ainda que ela para os romanos, para os soldados romanos, ela tinha que ter um motivo para ir até o túmulo, porque ele estava em guarda, né? A guarda pretoriana estava lá guardando a Jesus Cristo para ninguém tocar nele, porque era como se fosse um malfeitor para eles.
E Maria tinha que levar um motivo para. Então ela leva óleo para untar o corpo, porque era de costume, né? Após a morte também se visitar e untar o corpo. Então ela vai com aquela desculpa, mas ela quer ver, naturalmente, creio eu, na consciência dela. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu quero ver, tudo bem. Isso foi uma boa curiosidade. E ela vai. Mas quando ela vai, em vez de encontrar soldados, ela vê dois homens diferentes. E as suas vestes eram reluzentes, diz a palavra de Deus. E aqueles homens falam com ela, tem boca e fala, tem som. E ela ouve e diz: mulher, por que busca entre os viventes no meio dos mortos? Ou porque busca no meio dos mortos o que vive? Por quê? Porque ele deu uma promessa e ela, quando olhou aquilo, ela se espantou, porque ela esperava encontrar soldados na porta do túmulo e não anjos. E ela encontra aqueles anjos, eu vendo, e ela se espanta. Aí ela dá uma entradinha no túmulo, olha, e está sem ele. Sabe por quê? Jesus, olha, está todos que morreram, estão dentro do túmulo, até aqueles que no dia que Jesus Cristo bradou, o poder de Deus arrancou de dentro do túmulo alguns, mas eles também estão de descanso, porque é o tempo do cumprimento da palavra de Deus. A figueira está no tempo de dar fruto, para que se cumpra agora o tempo final. É isso que Jesus estava falando. Então a igreja está no tempo da espera do fruto, que é o fruto da volta de Jesus, e nós temos que estar preparados, porque se nós não olharmos para o tempo das coisas que Deus determinou, nós vamos esquecer, nós vamos estar desatentos. Jesus virá, já veio, voltará para resgatar a igreja, vai encontrar com ela nas nuvens, aí ele estará em breve na terra, também para cumprimento do juízo final. Haverá um tempo de paz, mas haverá depois o cumprimento. E ele não sai da terra na sua volta, na sua segunda vinda, sem que ao tempo final haja o juízo final. Então nós temos um tempo maravilhoso, em tempo de dar fruto, igreja glorifica, tem luta. Irmão, está no tempo de dar fruto, está no tempo de restauração, está no tempo de fortaleza, está no tempo de que Jesus está preparando a igreja. A figueira tem folha, mas tem fruto. Crente não pode ser figueira com folha, mas não tem fruto. Nós temos que ter, além das folhas, o fruto. A folha, ela maqueia a aparência da árvore, mas quando tem fruto, ela é útil. Quando tem fruto, há utilidade. O fruto, alguém tem que achar pelo menos um fruto nas nossas vidas. E isso, né, é tempo, é meu tempo. Que é tempo? Nós temos que estar no tempo de Deus, no cairó de Deus. Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Nós temos que estar na dispensação. Chama-se dispensação de Deus. Se Deus quer fazer, irmão, nós temos que nos dispor, porque Ele não faz também quando a gente não quer. Ele não obriga. Deus põe outro lugar, irmão. Se eu não fizer, Deus põe outro. Se você também não quiser fazer, Deus põe outro. Não se preocupe. Não adianta fazer manha, não adianta ficar, eu quero assim, que é assim. Irmão, não quer, não faz, deixa o outro fazer. Mas não fica como pedra de impedimento, que chega uma hora você é uma pedra diante de Deus, e pedra ele tira. Então, quando Lázaro estava morto, dentro do túmulo, e todos chorando, Cassandra, Deus abençoe, e todos chorando, Marta ali do lado de Jesus, Senhor, se tu estiveras aqui, a dor estava grande, só que já era o 4º dia para ela. Jesus deixou chegar o 4º dia, porque, irmão, o que é para Deus dar um corpo glorificado são quando não existe nem mais os ossos. Deus é Deus. Jesus pegou o lodo e botou nos olhos daquele cego e diz, vai, lava-te. E quando ele lavou, viu. Não importa se ele viu nos tempos, ele viu. É o que nós estamos trazendo aqui, ele viu. Sabe o que Jesus fez? Ele completou a obra na vida dele
como fez no Jardim do Éden. Ele foi passando a mão, aí ficou a orelha, ficou o nariz, ficou os dedos, ele foi passando a mão, fez também tudo, fez o homem, Deus não se vergonha da sua imagem e semelhança, fez ali, peladinho, peladão, Adão, Eva, ele fez tudo que nós temos foi ele que fez. Ele tem detalhes para fazer. Agora, quando ele tocou na retina do homem, que não tinha retina, era cego, com o barro, e fez a retina do homem, não é Deus? Eles o questionaram, e não entendendo que o Criador tem poder para todas as coisas. O Criador tem poder de tempo e fora de tempo fazer a figueira dar fruto. Em tempo e fora de tempo, Deus fará você dar fruto, meu irmão. Não acabou o tempo. Enquanto nós estivermos aqui, de qualquer forma, não importa a idade, não importa em que fase você está da sua vida, Deus te deu uma promessa, eu quero te dizer, nós estamos no tempo do cumprimento dela, porque é tempo profético. Eu quero dizer para você, essa figueira tem fruto, você tem fruto para Jesus, ele está voltando, ele vai chegar, vai olhar para você, tem fruto, tem coisas boas acontecendo, tem coisas novas acontecendo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Para quem entrou depois, é Marcos, capítulo 11, versículo 12, depois você lê. Mas eu quero ler um versículo no capítulo 13, versículo 28, para nós orarmos e dizer para você, o tempo de Deus está na nossa vida, é o tempo profético, está na nossa vida, deixa Deus cumprir, para com os amarradores. O meu pastor dava uma ilustração que eu gostava muito, eu ficava olhando para ele assim, dizendo, poxa, ele lia a palavra e daqui a pouco ele dava uma ilustração, ele gostava muito de ilustração. E ele dizia assim, ó, para que a gente faça a nossa vida dar fruto, deixa Jesus dar fruto na nossa vida. E às vezes a gente pede, aí ele diz assim, então 3 amigos, eles foram pescar os 3 amigos. E aí passaram o dia pescando, aquela coisa toda, os 3 amigos. Amarraram o seu bote assim na beira do rio e ficaram ali pescando. Bom, escureceu, ele começou a escurecer, deu aquela penumbra e disse, ó, um virou para o outro, olha, está escuro demais, é perigoso, pode aparecer uma onça, uma jiboia, uma sucuri, vamos embora. E entraram naquela pressa, entraram dentro do barco e começaram a remar. Remaram. Quando começou a clarear, o de trás olhou e viu, e disse, ó, bateu no ombro do outro e disse, olha, nós estamos remando a noite toda e não saímos do lugar. Ele disse, por quê? Porque esquecemos de desamarrar o bote. Irmão, tem que desamarrar. Está na hora de fazer a obra, não adianta ficarmos em pensamento. Nós temos que fazer, nós temos que ganhar, nós temos que zelar pelas que tem, porque nós temos Jesus deu na palavra, as 99 e a gente ia atrás. Mas tem uma coisa, a gente também não pode esquecer as 99. Se você, não é isso que Jesus falou, abandona as 99 e vai atrás de uma. Não, as 99 estão aqui, mas tem que cuidar. E cuidar das 99 não é fácil. Não é fácil. Ir atrás de uma que se perdeu, também vai haver alegria nos céus. Deus se alegrará com certeza. Quem volta, talvez você saiu do caminho, ficou bonito, frondoso, com tantas folhas, né, que aparentemente olha para você, parece que está tudo bem, e você se ausentou do caminho. Ou talvez você está no caminho só olhando para as folhas o tempo todo. Está dentro da igreja, só tem folha. Está na hora de dar fruto. É isso que Jesus está falando. O tempo é tempo. Não adianta ficar esperando. O tempo... Eu gostava também de uma coisa que meu pastor falava. Ele dizia assim, olha, o minuto que passou, você não fez nada, nunca mais vai existir. Esse minuto que se foi, tempo não volta para trás. Tempo não tem dinheiro que pague. Tempo não tem... não vale nada no conceito do homem se o homem não fez nada. Passou, já era, foi. O minuto que eu acabei de falar aqui agora, os segundos que eu falei, acabou. Não vai existir mais. O que ficou é o que está em fruto
diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. O tempo que vem nunca existiu aqui, existe no Carel de Deus, mas aqui nunca existiu. Então faça alguma coisa para aproveitar esse tempo. O tempo é bom, o tempo é hoje. E hoje é tempo para que a gente faça em tempo. Né? Maria, quando a Maria, voltando lá, quando a Maria olhou para o túmulo lá dentro, não viu Jesus, disse: o que houve? Cadê o meu Senhor? Mas ela cria no coração, ela disse: bom, eu vim para ver isso. Quando ela virou para voltar, que ela vinha no caminho, alguém fala com ela e diz: Maria, Maria, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Vai e fala aos teus irmãos, vai e conta para eles, o que Deus, que se cumpriu a eu aqui. Aí ela foi se agarrar nos pés dele, ele disse: não toca ainda em mim, ainda não fui para o Pai. Ele já estava com o corpo glorificado, irmão. Ela podia tocar nele, ele, quem sabe, até ser fulminado, porque ele estava em glória. Jesus está em glória, Jesus não está cortado, cuspido, Jesus está em glória. Deus cumpriu a palavra e o tempo é agora da igreja. O tempo de Deus profético para a igreja é agora. Nós temos que viver isso enquanto podemos. Não adianta a gente ficar preso a isso, preso àquilo. Eles estão... você já notou que você vai na Bíblia, em todas as questões da Bíblia, quando o número dos inimigos sempre foram maior. Nunca Deus... Quando foi menor, e houve desobediência, que foi no caso que eu me lembro, de Josué, em Ai, né, Acã, pegou daquilo que Deus, de uma guerra, que Deus falou assim: olha, não pegue nada desse povo. Tem umas questões que gado, coisa que Deus não queria que botasse a mão. Entendeu? E a gente tem que saber o que é bom para a gente. Tem coisa que não põe a mão, irmão. Não põe a mão. Não entra, não põe a mão. Não faz as coisas. Não põe a mão, que você pode estar pondo a mão contra Deus. E Acã fez isso. Aí viu lá, poxa, vai exterminar tudo, ouro, prata, gado, tudo. Pegou uns canecos de ouro, umas vestes muito valorosas e enterrou na sua tenda. Bom, sabe que Ai não precisava de muita gente, porque era uma cidade pequena, o número do adversário era pequeno, e Josué poupou a maior parte do povo. Disse: Senhor, eu vou poupar a maior parte do povo, que não há necessidade. Então levou, acho que, se não falha a memória, 3.000 homens só, e aí foram tal, e perderam. O número era maior do que o do adversário, e perdeu a guerra. E aí Deus chamou a Josué e disse: olha, Acã, há pecado, a destruição no meio do povo. Então, bota todos aqui, eu vou te mostrar quem é, e mostra, é Acã. Então eu quero dizer para você, a maioria das guerras, o número deles era maior. Sabe o que Deus falava? Ora, adora, espera, e olha o que eu vou fazer. Botava eles mesmo para brigar, e um matava o outro. E é o que está acontecendo agora. Eles vão se desentendendo, vão brigando, vão... Sabe por quê? Só vai ficar quem que Deus quer. Só vai ter fruto quem Deus quer. A nação vai melhorar? Deus quer. Deus quer a nação melhor? Quer. Tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar na igreja, tudo vai melhorar. Nós estamos em tempos proféticos. E quando o Senhor falou para mim assim: olha, porque o tempo profético é no meio da luta, mas vai acontecer. Vai acontecer. Tu já pensou? Só os povos de fora é que ficavam, como que diz assim, babando do que Deus fazia. Diz assim: nossa, mas como é que pode? No meio do deserto, Deus deu pão para esse povo. Aí eles tinham ouro e prata, mas não tinham onde comprar. Deu pão para eles, deu carne, cuidou deles assim, deu água. Tem lugares que era para todos eles morrer, não tinha água. Deu água, fez a rocha da água. Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus restaurador. Deus foi o médico, veio a doença, veio o veneno da cobra, né? Isso representa o mal, representa Satanás, representa também a desobediência. Mas Jesus deu remédio, Deus deu remédio, disse: olha, Moisés faz assim. Aí eles vêm,
para orar, para saber que Deus é Deus, botou eles para olhar para a haste, para eles apenas para obedecer. Porque, irmão, apenas para obedecer. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se não há temor, se a gente não respeita a Deus, não, eu faço isso, não, eu já entendo assim, irmãos, nós estamos parecendo aquele povo que Paulo prega em Atenas, né? Mais de 31 mil deuses, e Paulo ainda diz para eles assim, vocês procuram o seu Deus como que tateando, é como se achasse Deus por aí, como se achasse Deus em qualquer coisa. Eu vejo Deus em tudo, mas não em qualquer coisa. Deus é Deus, Jesus é Jesus, venceu, Ele está em glória, Ele virá e vai te dar um abraço gostoso, mas não aqui, nos céus. Ele vai te arrebatar, olha que coisa linda que você vai viver. Mas ele vai querer olhar o fruto na figueira. Só vai quem tem fruto, irmão. Não vai ter encontro com Jesus, tem uma segunda chance. Talvez a sua figueira seja arrancada de um lugar para outro, quem sabe dê algum fruto, quem sabe, mas há uma segunda chance, uma coisa boa para te contar, e eu não quero essa parte, eu não quero ficar para a segunda chance. Jesus está voltando, haja fruto, é o que ele fala no capítulo 13 de São Marcos, depois você lê. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Eu não vou ler o resto, ele está aqui falando da volta dele, está próximo, Jesus está próximo. Tem fruta aí, irmão? Tem fruta aí, você que desviou do caminho do Senhor, está na hora de voltar. Sai do atalho, sai da beira do caminho. Essa figueira estava na beira e ela não tinha fruto. É melhor voltar, não fica com folhas como essa figueira. Tudo aparentemente está bem, e não está. Está na hora de nós caminharmos com o Senhor. Quero fazer uma oração junto com você nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-nos faz e verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus de Abraão, louvado seja o teu nome. Ó Santo de Israel, eu te glorifico. Tu que tens, Senhor, que haja paz em Jerusalém. Eu quero interceder por Israel. Eu quero interceder pelo Brasil. Eu quero interceder pelas nações, mas o Brasil é teu, Israel é teu. O Brasil é a extensão de Israel, Senhor, de Jerusalém, a qual tu, Senhor, tu falaste, Senhor, há 27 anos para mim, que, Senhor, o Brasil, Senhor, eu olhasse e visse com meus olhos, Senhor. Tu disse, olha e vê, tu vai viver a este tempo. Tu disse que há quase 30 anos atrás, que eu chegaria neste tempo e que eu viria que o Brasil seria celeiro, Senhor, material e celeiro espiritual. Senhor, nós crescemos tanto, Senhor, com as igrejas, que não há, Senhor, quase não há espaço para uma igreja na mesma rua. Senhor, nós crescemos tanto em número, Senhor, salvos para glorificar o teu santo nome. E ainda tem muito, Senhor, mas, Senhor, a alegria da tua palavra. E esta terra, Senhor, a qual tu disse será celeiro. Senhor, até jogadores de futebol, Senhor, voltam, porque não havia condição de voltar, Senhor, a esta terra. Porque com toda a caristia,
toda dificuldade e dar, Senhor, frutos nessa terra. E ela prosperará e será socorro de muitos, como tem sido, Senhor. Nações, Senhor, vindo para cá. Nações já vivem aqui, nigerianos, haitianos, Senhor, portugueses, espanhóis, alemães. Tem tantos aqui nessa terra, bolivianos, equatorianos. Tantos, Senhor, vivem conosco, Senhor. Nós louvamos o teu nome porque esta terra é boa. Esta nação é uma nação que tem fruto. É uma nação que tem clamado o teu nome. É uma nação que tem dado a honra para ti, Senhor, como Deus de Israel. Deus do teu povo, Senhor. Aonde está o teu povo, tu és. Eles são Israel, são chamados também filhos de Abraão. Em ti, ó Jesus Cristo, onde teu nome é proclamado, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor, aquele que tem toda a autoridade em glória, aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos, aquele que, Senhor, todo poder lhe foi dado nos céus, na terra, nas águas e embaixo. Todo poder foi te dado, Jesus, todo poder, Senhor, para que tu possa fazer, Senhor, bem da tua vontade. E assim nós estamos debaixo dela, da tua perfeita vontade gloriosa, perfeita, agradável, Senhor, vontade. Ó Santo de Israel, glorioso, ó Jesus, é a ti que nós clamamos, é a ti que nós nos curvamos, é a ti que adoramos, é a ti que nós nos reverenciamos, é a ti que nós damos o nosso dízimo, é a ti que nós nos reportamos a ti, a tua igreja, a tua amada e gloriosa igreja, é a ti que nós reportamos a nossa vida, Senhor, a tua vontade que prevalece. Ó Santo de Israel, te glorifico, Senhor, por este dia, Senhor, declarando que o Brasil é uma terra, uma figueira com frutos, que a igreja é uma figueira com frutos, que o teu povo são figueiras com frutos, Senhor, para a glória do teu reino, haja cura e libertação. Senhor, que teu nome seja glorificado neste tempo profético, sobre, Senhor, as promessas, Senhor, que estão se cumprindo. Não há tempo de promessa, mas há tempo do cumprimento, como tu tem falado, Senhor, e vem falando. Senhor, tu disseste que essa terra seria, e assim tu me falou há quase 30 anos. Senhor, tudo tem se cumprido, em nome de Jesus. Amém? Eu estarei aqui por alguns dias, eu quero dar algum dia de oração, eu quero estar dando testemunho daquilo que Deus me revelou. E Deus me revelou esse tempo de governo, como me revelou as coisas que iam acontecer no Rio de Janeiro, como me revelou coisas que aconteceram no mundo, me revelou coisas, como me revelou governos que iam entrar, me revelou, eu passei tudo isso para a igreja, tudo se cumpriu, né? Se cumpriu para a glória de Deus, mas também me revelou coisas que estão acontecendo, estão por acontecer agora, e também me revelou. E eu tenho orado, porque o Senhor, quando chegou às margens da cidade de Jerusalém, ele levantou os seus olhos e as suas mãos e disse: orai pela paz em Jerusalém. Haverão dias que vos cercarão de trincheiras. E ele deu esta profecia. Mas ele deu uma palavra que ela acontece até hoje. Haverá, orai pela paz em Jerusalém. Porque no meio da luta, no meio da guerra, haveria paz. E eles têm uma terra abençoada. Uma terra próspera, um governo próspero, de autoridade. E ninguém consegue fazer nenhum mal contra Israel. E também contra nós. A glória de Deus está presente. O tempo de Deus é profético. O tempo de Deus é cumprimento das palavras de Deus. Então recebe em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, lembrando que às 20 horas estará conosco o pastor William, né? E é para esse tempo profético. E também estaremos no tempo profético domingo às 9 horas, com consagração e santa ceia do Senhor. E às 19 horas, e eu estarei presente no domingo em nome de Jesus, para trazer o tempo profético daquilo que Deus tem falado para nós. Deus te abençoe, mova-se do seu lugar
e esteja na rua Murilo Furtado 849. Aonde, pastor? Pega o avião, pega o navio, pega aonde for. É perto, é ali de Mineiro, mas é perto. É a rua Murilo Furtado 849, Tucuruvi, São Paulo, bem no centro da capital, a 10 minutos da rodoviária, a 15 minutos do aeroporto, está perto. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Temos homens e mulheres de oração, todas as manhãs temos oração, de 8 às 9, intercessão todos os dias. Há 30 anos fazemos a obra, e essa obra tem o pilar da intercessão, nunca parou, e é todos os dias. E nós não paramos, nem da pandemia paramos. As orações não pararam, elas continuam. Pelo contrário, aumentou, Deus nos deu mais graça e estratégia. Deus me deu uma estratégia. Nós temos uma oração na segunda-feira em que eu dizia: meu Deus, vem Pedro, João e Tiago. Às vezes até o bispo ficava sozinho. Em uma época era eu que fazia, e eu passei para ele ali na igreja. Depois eu falei para ele: olha, vamos fazer pela live, vamos juntar o povo para orar. E na quarta-feira, eu quero dizer, não é culto comum, não. É culto de revestimento para esse tempo profético. É culto de revestimento para tempo profético. Então se mova, porque o Senhor está fazendo a fonte jorrar. Deus te abençoe, fique na paz e nos vemos. Em nome de Jesus.